Boa noite de novo, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém sabe o que aconteceu no Brasil aproximadamente entre 1530 a 1888? Alguém chuta? Alguém se arrisca? Monarquia não. Escravatura. Muito bem, Vinícius. Professor de faculdade, tá vendo? Tá sabendo. Outro nível. E, de verdade, irmãos, foram aproximadamente 300 anos em que nosso Brasil, entre o nosso país, a gente viveu a escravidão, né? Pessoas, na época, normalmente pessoas negras, né, descendentes de africanos, que eram escravos, né? Seus senhores de engenho. E ser escravo é bom? Quem acha que ser escravo é bom? Não, né? O próprio nome já disse. O que acontecia? Muitos desses escravos, a gente já viu isso em filme, já viu isso em outros documentários, algumas coisas, eles fogem, né? A primeira oportunidade que eles têm de fugir do seu senhor, eles fogem. Só que quando eles eram resgatados, no caso de serem resgatados, haviam algumas consequências, certo? Uns poderiam sofrer algum tipo de castigo físico mesmo, né? Açoite, a gente vê lá eu não esqueci o nome dos itens que tem nas senzalas lá, mas a gente vê, eles passavam por tudo aquilo, inclusive podendo chegar a um senhor ter o direito de matar o seu escravo. Ele era dono daquele ser. A gente sabe que a prática de escravidão, a Bíblia nunca autorizou a prática de escravidão, e Deus nunca diz assim, você pode ter um escravo na sua casa. Se você procurar na Bíblia e achar, depois vocês nos falam. Mas a Bíblia trata esse assunto. Em algumas cartas, Paulo trata esse assunto. A gente vê esse assunto muito forte no Velho Testamento, né, do povo de Deus sendo escravo ali no Egito. A Bíblia trata desse assunto, mas ela sempre dá uma tratativa na visão de Deus sobre o assunto, e não uma tratativa que a gente conhece como escravidão. No Império Romano, né, na época de Paulo, depois que Cristo, e já na época de Cristo, existia escravidão ali, no meio daquele povo. E eu queria que a gente olhasse hoje para um exemplo que retrata um pouquinho essa realidade dos escravos fujões, a gente pode dizer assim, né, de alguém que fugiu do seu senhor, e a gente poder conversar. A gente vai conversar sobre o livro de Filemão. Tá? A gente vai conversar durante 3 semanas sobre o livro de Filemão. É um livro bem curto, é um capítulo só. Então, eu incentivo os irmãos a lerem esse capítulo antes de virem, porque a gente vai conversar versículo a versículo desse livro, né? Aqui é uma carta de Paulo a Filemão. Tá? Antes da gente começar a conversar sobre o texto aqui mais a fundo, eu gostaria de orar. Tá? Eu gostaria de orar para que Deus me use aqui, que não sejam as minhas falhas, qualquer coisa que venha atrapalhar os irmãos a serem desafiados acerca da palavra de Deus. Tá bom? Senhor, obrigado por esse tempo aqui, de abrir a Tua palavra, de compartilhar o Teu evangelho com os meus irmãos aqui, de aprender do Senhor. Que seja um tempo desafiador para nós, a olhar para essa carta, um exemplo, e a gente trazer as aplicações dessa carta para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa fé, de uma forma que se expresse na nossa prática diária, Pai. Que o Senhor me use, que não sejam as minhas falhas, os meus defeitos, que atrapalhem os meus irmãos a saírem com mais uma porção da Tua palavra aqui nessa noite, Pai. Nos ensina não só ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra, mas aplicá-la no nosso dia a dia, Pai. É por isso que eu oro e agradeço. Amém. Eu queria que os irmãos fizessem o seguinte, você com a tua Bíblia aí, que você lesse dos versículos de 1 até 7, tá? Filemão está antes de Hebreus, depois de Tito e antes de Hebreus, tá, irmãos? Provavelmente sua Bíblia deve ter uma página ou duas lá, então deve ser meio difícil de você achar aí. Os irmãos podem ler aí do versículo 1 até o versículo 7.
Eu vou ler uma vez, tá? Os irmãos acompanhem comigo. Eu estou lendo na revista atualizada, mas os irmãos podem acompanhar na sua própria Bíblia aí. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós, para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Trazer um pouquinho do contexto para os irmãos. Paulo está preso em Roma, junto com Epáfras, né? Eles estão presos em Roma. E essa carta, Paulo manda essa carta é uma carta bem pessoal a Filemão, porque Filemão tinha um escravo. E esse escravo chamava Onésimo. Possivelmente, o que imaginam, né, e a gente vê o final da carta, Onésimo ele furtou o seu senhor, ele roubou o seu senhor. E o que aconteceu? Com medo das consequências, alguma coisa assim, ele fugiu, e ele fugiu para Roma. Roma, uma cidade grande, muita gente lá em Roma. Ele fugiu para Roma, né, e por algum motivo, Deus arquitetou tudo isso, é claro, houve um encontro de Onésimo com Paulo. Né? E o que acontece? Onésimo foi convertido pela pregação de Paulo. Onésimo virou filho na fé de Paulo. Só que como Paulo estava com Epáfras, e essa igreja onde Filemão está, e onde a gente está lendo, é uma igreja da cidade de Colossos. E a gente até leu com as mulheres na terça-feira, Epáfras foi quem ensinou e quem possivelmente era o líder e pastor nessa igreja ali. Então, possivelmente, irmãos, Epáfras conhecia toda essa situação em qual Onésimo se encontrava. Ele sabia da história, possivelmente ele sabia da história. E aí Paulo se encontrou numa encruzilhada. Né? Um escravo fugitivo que havia roubado o seu senhor, mas que agora era um irmão em Cristo, que entregou o seu coração, a sua alma para o Senhor Jesus Cristo e fazia parte do mesmo corpo que Paulo, aqui Filemão, aqui todos esses irmãos que eles falam aqui. Por lei, naquela época, como no Brasil muitas vezes, se Onésimo fosse mandado de volta, Filemão tinha por direito executar Onésimo. Por lei, ele tinha esse direito de matar Onésimo por causa desse feito. E Paulo manda Onésimo de volta, né, para Filemão, e é isso que vai falar na carta, né, e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso e ver um pouquinho de Paulo falando para Filemão e trazendo para a gente esse conceito de que cristianismo não é um sistema de doutrinas apenas, né, não é um livrinho de regrinhas, onde pode isso, pode aquilo novo, mas, acima de tudo, é relacionamento com Deus e com o próximo. E essa carta, a gente vai ver isso, é um manual de relacionamento. Ela trata de amor, ela trata de perdão, ela trata de restituição, ela trata de reconciliação, e embora ela tenha sido escrita há 2000 anos atrás, basicamente, ela tem muito a ver com o nosso dia a dia hoje. Então, primeira autoria da carta, no versículo 1, Paulo já se coloca como autor dessa carta, né? Ele se apresenta, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Paulo cita Timóteo aqui. Timóteo não é coautor, tá? Eles não escreveram a carta junto. Mas Paulo tinha um apreço muito grande por Timóteo. Timóteo era companheiro de Paulo no ministério de Paulo. E a ideia de Timóteo, e possivelmente Timóteo foi o emissário dessa carta, né? Timóteo muitas vezes fez viagens no lugar de Paulo, muitas vezes viajou com Paulo para entregar as cartas e nos trabalhos missionários de Paulo. E ele se apresenta como prisioneiro aqui, né? Eu queria que um irmão estivesse abrindo em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Um outro irmão estivesse abrindo em 1 Coríntios 1:1.
um outro irmão estivesse abrindo em Efésios 1:1, o primeiro versículo de cada uma dessas cartas. O irmão que achou Romanos 1:1 pode ler, por favor. Quem abriu 1 Coríntios 1:1? Efésios 1:1. Irmão, Paulo escreveu 13 cartas, 13 evangelhos. Algumas viajando, né, estando junto com alguns irmãos. Outras ele escreve da prisão. Motivos, algumas para tratar alguma questão doutrinária dentro das igrejas, né, outras para tratar do evangelho em si. E a gente vê essa carta e a forma como ele se apresenta nesses versículos que os irmãos leram, ele se apresenta como apóstolo, né, querendo colocar diante da igreja, como ele ia tratar algum assunto doutrinário, quem ele era. Ele era apóstolo do próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente vê aqui Paulo, numa carta pessoal a Filemon, um senhor de escravos, colocando a situação dele. Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Normalmente, possivelmente por causa do relacionamento dele. Ele não precisava se apresentar como um apóstolo para aquela igreja que era irmã dele, que eram filhos na fé dele. E o que a gente pode aprender com Paulo quando ele começa a carta dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, numa carta que ele está enviando para um senhor de escravos que havia fugido. Primeiro, por que Paulo está preso? Ele fala prisioneiro por Cristo Jesus. Ele tá prisioneiro, primeiro, por causa da fé dele, por causa do compartilhar da fé dele em Cristo Jesus. Preso por pregar o evangelho, sim, mas ele também está preso a Cristo por fé e compromisso. Essa é a vida de Paulo, né? E ele mostra na carta, ele começa a carta já colocando a situação dele, a diversa situação, né? Paulo, prisioneiro em Cristo Jesus. E se a gente for olhar no contexto da carta, será que a situação de Paulo não era pior que a situação de Filemon, que foi traído pelo seu escravo, por exemplo? Paulo estava preso, irmãos, realmente com algemas na mão, né? E ele não atribui a prisão dele a judeus, ele não atribui a prisão dele aos gregos, aos romanos, ele não atribui a prisão dele ao diabo, ele não atribui a prisão dele a nada. Ele entende, e a gente pode ver, e é o que eu quero que a gente aprenda junto, é que Paulo entendia que tudo o que acontecia na vida dele, as situações boas, as situações ruins, faziam parte da agenda de Deus para a vida de Paulo. Era o que Deus queria para a vida de Paulo. Por isso que ele se prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Ele não era prisioneiro por causa do imperador ou por causa de nada de outra coisa. Ele era prisioneiro em Cristo Jesus. Ele tinha consciência da soberania de Deus e da motivação pela qual Deus queria que ele tivesse ali na prisão. Ele não entendia que Deus tinha um plano B para ele. Ele entendia que aquele era o plano A de Deus para ele. Era aquilo que Deus queria que ele tivesse. E a gente pode olhar para a nossa vida, para as dificuldades que a gente passa, para as nossas lutas. Eu sei que os irmãos têm as suas lutas, como eu tenho as minhas. E a gente entende que isso, de fato, é parte da agenda de Deus. É difícil, irmãos. Normalmente, a gente acha que tem algo estranho acontecendo. Algo fora do normal, né? Quando eu fico doente, vou dar um exemplo, quando alguém da minha família está com câncer, eu acho que isso é alguma coisa que saiu do eixo, né? Que saiu do fluxo normal das coisas deveriam acontecer. E Paulo entendia diferente. Paulo estava preso, encarcerado ali em Roma, e ele entendia que era por causa de Cristo. Cristo queria que ele estivesse ali. No trabalho, quando alguém me prejudica, por exemplo, toma alguma atitude que me prejudica, eu não estou dizendo que a gente não tem que correr atrás dos nossos direitos, tá, irmãos? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa intenção
a primeira nunca é achar que aquilo que de ruim que acontece comigo, ou das minhas situações adversas, fazem parte daquilo que Deus queria para a minha vida, do fluxo normal da minha vida. A gente tem a tendência de tratar isso como algo que saiu do caminho. E pior disso, a gente murmura, a gente reclama, a gente pergunta por que isso está acontecendo comigo, se eu estou fazendo tudo certinho, ou qualquer coisa assim, por quê? Né? Paulo aqui não estava se lamentando. Né? Ele não estava se lamentando porque ele estava preso. Ele estava simplesmente se apresentando como prisioneiro naquele momento do Senhor Jesus Cristo. E trazendo a mensagem àquela igreja. Para quem que Paulo escreve? Ainda no versículo 1 e um pouquinho no versículo 2. Então, o destinatário principal da carta é Filemon. Paulo está escrevendo para Filemon. Ele cita outras pessoas aqui, ele cita Áfia. Alguns estudiosos, e pesquisando, não é certeza, não tem como comprovar isso, tá, irmãos? Mas entendem que Áfia possivelmente é esposa de Filemon e Arquipo possivelmente é filho dos dois. Né? Então, possivelmente, tá, irmãos? É uma família, porque não tem fatos históricos que comprovem isso, mas possivelmente seja uma família ali. Né? O Filemon era filho da fé de Paulo. Né? Foi Paulo quem trouxe Filemon ao evangelho. Companheiro, cooperador de Paulo. Mesmo se eles não fossem uma família, de qualquer forma, eles eram irmãos em Cristo. Estavam se reunindo como igreja. Né? A palavra eclésia ali, que é a palavra igreja no grego. Né? Então, esse termo no Novo Testamento, o que ele significa? Reunião dos santos para adoração, oração, edificação, exortação, comunhão e compartilhada e relembrança na ceia do Senhor. E dali eles saíam para servir a Cristo e testemunhar o Evangelho. Então, Paulo escreve para Filemon, mas por que será que ele cita? Por que será que ele cita Áfia, Arquipo e o restante da igreja, que possivelmente era uma igreja pequena, né, que se reunia na casa de Filemon ali? Imagino que possivelmente seja para que eles soubessem da situação, né, para que todos fossem de alguma forma abençoados por essa situação e por aquilo que Paulo traria no restante da carta. Né, a gente vai poder ver mais para frente, possivelmente na próxima mensagem, a ligação desse termo igreja, né, dessas coisas que a gente viu, com o restante da carta. Tá? Porque a igreja, ela faz de todos nós iguais. Okay? A gente é corpo, unidos, então não tem rico, não tem pobre, não tem servo, não tem escravo, não tem senhor. A gente somos todos iguais perante Deus. E possivelmente Paulo queria tratar isso. Mas quem era Filemon, afinal? Né? Quem era esse homem a quem Paulo escreveu? Primeiro, ele era um dono de escravos, possivelmente um cara rico, né? Uma condição financeira muito boa. Ele morava em Colosso, na Ásia Menor. Ele se converteu na terceira viagem missionária de Paulo. Né, se os irmãos depois lerem Atos 19 lá, foi nessa viagem missionária onde Paulo pregou ali na Ásia Menor, foi quando teve a conversão de Filemon. O que mais a gente pode ver pelo texto? Ele tinha toda a família comprometida com o Evangelho, era um homem hospitaleiro, desculpa, irmãos. A igreja se reunia na casa dele. Né? Ele abria a casa dele para os irmãos se reunirem. Né? Versículo 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Famosa saudação apostólica que Paulo usa em todas as suas cartas, para quem ele escreveu. Mas a gente pode aprender alguma coisa com essa saudação. Por que ele usa graça e paz? Graça, irmãos, a causa da nossa salvação. Paz, resultado. O resultado, a paz correta, a paz verdadeira. A paz realmente do Senhor é resultado da salvação. Como se a gente fosse olhar no exemplo de uma árvore, a graça é a raiz, de onde se provém, e a paz é o fruto que dá no final. Graça, dom imerecido de Deus, o seu amor ao Redentor culpado, a cada um de nós. Graça, dom imerecido de Deus, o amor de Deus a cada um de nós, pecador culpado. A paz pode tanto se referir aqui, nessa saudação apostólica de Paulo, aqui, tanto uma paz com Deus, do homem com Deus, depois da salvação, recebemos de graça a salvação e temos paz com Deus. Como também uma paz proveniente de Deus, mas que nos dá tranquilidade nas situações adversas da vida. Né?
Irmãos, não há paz sem graça. Não há paz sem graça. E não há graça verdadeira desprovida de paz. Vem no pacote. A paz verdadeira de Deus vem no pacote da graça, misericórdia que a gente fala. Versículo 4, irmãos. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo orava. A gente vê várias cartas ele começando e ele dizendo que estava em oração pelas igrejas. Mas Paulo orava pelos irmãos. O Felipe fez um exercício hoje, no início do culto, da gente lembrar dos nossos irmãos. E da gente agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Da gente olhar para o nosso irmão, da gente perceber ele do nosso lado, caminhando conosco, e a gente agradecer, né? Paulo orava por Onésimo, ele fala, você aqui. Uma outra coisa, Paulo tinha motivos para agradecer, né? E a gente vai ver o porquê no versículo 5. Mas será que a gente tem sido grato? De verdade, a gente... Irmãos, não é só, eu sou grato a Deus. Você separa um tempo do seu dia e você fala assim, agora eu vou orar pelo meu irmão. Eu vou agradecer a Deus pela vida do meu irmão. Você tem um caderno, um controle, alguma coisa pelo qual você, diariamente, você fala, hoje eu orei pela Juliana, hoje eu orei pelo Amarildo, pela Elisângela, por todos nós. Irmãos, é uma forma prática da gente ser grato a Deus pelos nossos irmãos. Né? A gente tem a oportunidade de orar como corpo também. A gente tem as reuniões de oração na terça-feira de manhã, tem as reuniões de quarta-feira. Será que você tem priorizado isso? Será que a gente tem priorizado isso? Mas será que os nossos irmãos olham para a gente? Eles não precisam olhar para a gente para ter motivos para agradecer, mas será que eles olham para a gente e têm motivos para agradecer, como Paulo tinha para agradecer por Filemão? Será que meu irmão olha para mim eu agradeço pela vida do Caio e é alguém marcante? E a gente vai ver por quê. Você pode falar assim, eu não sei como, meus irmãos. Ele fala no versículo 5, por que ele agradecia a Deus e lembrava sempre de Filemão nas suas orações. Ele estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Primeira coisa, ele tinha fé. A fé em Cristo, a fé no Evangelho. E como a gente conversou da outra vez, e eu sei que essa igreja tem ouvido muito isso. Muito. Eu tenho falado isso porque isso tem sido um desafio para mim. A nossa fé, aquilo que nos alcançou e que a gente diz que a nossa caminhada cristã, porque eu sou cristão, ela tem que ter fruto prático. Ela tem que gerar fruto na prática. E Paulo estava agradecendo aqui porque Filemão tinha fé. Mas a fé dele era tão marcante que ele podia ver o amor de Filemão por todos os santos. Né? Filemão não escolhia para quem ele ia amar, ele amava todos os santos. Possivelmente todos daquela igreja. É uma fé que sai da teoria e vai para a prática. Né? Esse é o nosso chamado, é o desafio para a gente. Aquilo que a gente diz crer e que a gente crê de verdade, tem que ser demonstrado no meu relacionamento com o outro. Né? No meu relacionamento com Deus primeiro, mas no meu relacionamento com o outro. Né? O conceito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Também falei isso. Aqui, Jesus já parte do pressuposto que você já se ama. Não é que é para você, primeiro você se amar, eu amo a mim mesmo pra caramba, agora eu começo a amar o próximo. Não, Jesus já está dizendo para você, você já se ama muito. E a gente se ama tanto. Né? A gente se ama muito. Se você parar um pouquinho para pensar na sua vida e nas coisas que você corre atrás, qual é a porcentagem das coisas que você corre atrás para você e qual a porcentagem do tempo que você gasta correndo atrás de alguma coisa que é para o outro? Né? Para algum irmão, não vale falar para o filho, tá, irmão? Porque a gente que é pai, a gente passa mais tempo correndo atrás das coisas para os filhos. Mas, mesmo assim, quanto tempo a gente investe dispondo o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos bens financeiros, o nosso salário, o nosso carro, a nossa casa, os nossos talentos, os nossos dons, aquilo que Deus tem nos dado,
de maneira tão abundante? O quanto disso eu uso para mim e o quanto disso eu uso em favor do meu irmão? São perguntas simples, né? Como é que a gente tem fé no Senhor Jesus? Como é que a gente aumenta no processo de fé? Será que não é conhecendo mais a Ele? Será que não é participando mais? Participando mais do quê? Participando mais de tudo que você puder participar. Tenha seu tempo devocional, não perca isso. Tenha seu tempo devocional com o Senhor. Conheça o Senhor intimamente. Mas desfrute dos tempos que você tem a oportunidade de estar com os irmãos. Abra a tua casa, né? Abra a tua casa para os irmãos estarem lá. Né? Às vezes nosso relacionamento dentro da igreja é muito mais superficial do que muitos relacionamentos aí fora. Né? A gente, às vezes, não sabe nem, se perguntar, às vezes não sabe um detalhe da vida do irmão. A gente, oi, tudo bem? A gente chega na igreja, se cumprimenta, se abraça. Mas é diferente, irmãos. O amor aqui é diferente. Né? Estudando mais, estando mais presente, ouvindo mais, lendo mais, todas essas formas são formas de você conhecer mais a Deus e de se fortalecer na fé. Você tem se relacionado relevantemente com alguém? Eu tenho me relacionado relevantemente com alguém. Eu sei que a gente não vai conseguir ter um relacionamento relevante com todos, mas pelo menos com alguém. Você tem um relacionamento relevante com alguém no qual você pode cobrar essa pessoa, no qual você pode ser cobrado, na qual você pode ajudar essa pessoa, na qual você é ajudado, na qual você ora por essa pessoa, vocês param um tempo junto para orar, na qual vocês são confidentes uns dos outros, ou como eu disse daquela outra vez que eu preguei em cima de Efésios, será que os nossos confidentes e as nossas amizades são pessoas que são fora do contexto da nossa igreja? Será que a pessoa que eu mais confio, a pessoa onde eu mais coloco a minha confiança, ela está aqui dentro do corpo que Deus me colocou, aqui em Extrema, ou ela está em algum outro lugar, fora? Né? Irmãos, o nosso jeito, eu sou tímido, eu sou alegre, Deus não faz acepção de jeito para você se relacionar com as pessoas, nem para mim. Né? Eu sou um cara fechado, por mais que às vezes eu falo, mas eu sou muito fechado com relacionamento. Mas é para mim também, é para quem faz amizade com todo mundo. Né? O desafio, termos relacionamentos relevantes. É o primeiro passo para você amar a pessoa, talvez, no conhecimento. Primeiro porque Deus manda, mas você não ama quem está longe. Né? Eu falei isso da outra vez também, você não ama por WhatsApp, você não ama por Facebook, você não ama por grupo das mulheres de oração, você não ama por grupo dos jovens no WhatsApp, você não ama por grupo no Facebook da igreja, Pibecks, você não ama dessa forma. Se você está se relacionando com as pessoas e o seu nível de relacionamento, que você diz que é de fé e amor com as pessoas, com seus irmãos, está baseado numa mensagem que você troca num grupo no WhatsApp, ou no Facebook, ou alguma coisa assim, alguma coisa está errada, irmãos. Relacionamento é cara a cara, é face a face. Né? Mais uma vez, coisas práticas. Convida alguém para ir na tua casa. Abre a tua casa para o teu irmão. A gente vive muito no nosso mundinho, muitas vezes. Né? Todos nós somos assim. Ele continua no versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. A oração de Paulo aqui é para a comunhão deles, que era fundamentada na fé, seja eficiente, que trouxesse o resultado pretendido. A ponto de representar a compreensão e a prática do bem. Irmãos, a nossa fé, e aí eu creio que esse versículo, Paulo está querendo trazer já à tona o assunto da carta. Porque ele está falando assim, a gente tem fé, e que essa fé seja eficiente, traga o resultado esperado no pleno conhecimento, no conhecimento total, em todo o bem que há em nós. Ele está falando de todo o bem que há em nós. Na prática de bem, de bondade, em Cristo Jesus. Na mente de Paulo aqui, eu imagino que seja muito mais do que propagação de doutrina. Né? Não está falando só de doutrina. Ele está falando para Filemão, isso que você sabe, vamos continuar colocando na prática.
comentário do Carlos Oswaldo Pinto aqui, ele fala: a intercessão de Paulo por Filemon é que seu constante comportamento cristão lhe proporcione maior desfrute das bênçãos de Cristo. Comportamento cristão lhe proporcione maior desfrute das bênçãos de Cristo, como corpo ali. Versículo 7, irmãos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. O próprio Paulo era alvo do amor de Filemon. E o amor de Filemon possivelmente seja um amor abnegado aqui, né? E foi demonstrado de forma concreta. O que ele fez? Ele reanimava os santos, né? Era um homem, um servo de Deus, que era conhecido pelo amor. A gente viu isso no versículo 5, e a gente vê Paulo falando de novo de Filemon, colocando na prática o amor dele, reanimando os santos. E aí, como é que tem sido o nosso amor? Eu amo de fazer coração, eu amo de postar uma mensagenzinha. A ideia é voltar para esses assuntos, porque o conceito de amor bíblico e o amor de Deus, a gente tem no exemplo de Cristo, é um amor sacrificial. É um amor que gerou morte, gerou sangue. E a sociedade, se a gente for ver o que eles falam de amor aí, o amor hoje em dia é livre. Você pode amar de diversas formas. Você pode amar conforme o seu coração te guiar, né? E a gente não vê isso na Bíblia, né? A gente não vê isso no exemplo do amor bíblico na qual Filemon tinha aqui, né? E como é que tem sido o nosso amor? Como é que tem sido de verdade o meu amor? Como é que tem sido o seu amor? A gente deixa de assistir o que a gente gosta em prol do outro, a gente deixa de fazer o que ama. Mais uma vez, a gente serve o outro com o nosso dinheiro, né? A gente serve o outro com os nossos bens, com os nossos patrimônios, a gente abre a nossa casa, a gente partilha a nossa vida com outros. Como é que eu vou reanimar um irmão na fé se eu não sei nem onde ele mora, se eu vejo ele de domingo à noite na igreja? Como é que eu vou saber que ele está passando por alguma situação difícil? Como é que eu vou ser ânimo? Como é que eu vou trazer uma palavra de Cristo para o meu irmão? Né? Muitas vezes, irmãos, eu acho que a gente não sabe nem onde o irmão mora. E a gente mora em Extrema. A gente está falando de uma cidade de 25 mil habitantes. Eu vou falar por mim. Eu não sei onde todos os irmãos moram. Então, é vergonhoso isso para a gente, como corpo. Para uma igreja do nosso tamanho. E o nosso desafio é sair da posição que a gente está. A gente está sendo desafiado domingo após domingo a isso, né? A gente vê isso que o Felipe falou agora, a gente vê os irmãos fazendo revezamento no culto, né? Desculpa, irmãos, a sinceridade, mas a gente que está aqui na frente, a gente não fica, eu não julgo os irmãos de coração, mas a gente percebe, né, os irmãos dessa forma. Você já incentivou ou animou alguém na caminhada cristã? Ou seu relacionamento com o outro é graça e paz? Irmãos, a gente canta junto aqui e depois... não, reanimar o irmão na fé é função do pastor Felipe. O pastor Felipe que tem que ir na casa do fulano, do beltrano e do ciclano, porque eles estão passando por problemas lá. Pastor, você precisa ir lá. Você precisa resolver esses problemas. Ele precisa também, como eu preciso também, como todos nós precisamos, né? Você já incentivou alguém a estudar a Bíblia? Irmãos, eu converso com os meus amigos de sala do seminário, o pessoal de igreja grande. Estou falando pessoal de igreja de 2.000 membros, de 3.000 membros. E eu falo as oportunidades que a gente tem, às vezes, de estudar a Bíblia aqui, eles ficam pasmos, porque sabe o que tem nessas igrejas? Eu não estou falando mal, tá, irmãos? Mas sabe o que tem? Tem programa. Eles têm programa. Eles têm atividade todo dia da semana, quase, mas eles têm programa. Não tem ninguém, na maioria delas, pegando a Bíblia e ensinando a Bíblia. Né? Não tem oportunidade de estudar a Bíblia a fundo para aprender o que Deus quer nos falar através das Escrituras. Tem programa e a igreja está inchando, tem programa. E às vezes eu falando, a gente não tem, vocês não têm EBD na sua igreja? Não tem EBD. Mas a gente tem curso de aprofundamento bíblico, tem curso de quinta-feira que está estudando um livro da Bíblia, tem as reuniões de quarta-feira, tem isso, tem aquilo, isso aqui. Todos são estudos onde se estuda a Bíblia. Nossa, minha igreja não tem isso. E a gente valoriza isso?
Eu não estou falando que é ideal, tá, irmãos? Eu não estou falando que a nossa igreja é ideal. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente tem oportunidade de aprender mais, de ter uma caminhada cristã, buscando conhecer mais ao Senhor. E o quanto a gente tem valorizado isso. Irmãos, não dá para falar que a gente tem valorizado. Não dá para falar. Quando você vem numa... Eu entendo, por exemplo, eu participei um pouquinho de tudo nessa semana, mas reunião de oração na terça-feira. Eu acredito que mais do que 6 mulheres têm condição de estar aqui. E alguns homens também. Eu acredito que mais do que 6 têm condição de estar aqui na igreja. Reunião de quarta-feira. Eu acredito que mais do que 7 pessoas consigam estar numa casa por grupo. Eu acredito nisso. Quinta-feira à noite, eu acho que mais do que... Quantas são? 12? Mais do que 12 pessoas têm sua quinta-feira livre para estudar a Bíblia. Né? Eu acredito que sim. Que seja um a mais, eu acredito que tem. E é nessas coisas que a gente consegue ver se a gente está valorizando mesmo o tempo que a gente tem. Né? A gente não vai conseguir falar de Jesus, ajudar alguém biblicamente, se a gente não estudar a Bíblia. Né? A gente não vai conseguir fazer dessa forma. Por nossas próprias experiências, sim, nossas experiências elas valem, mas a gente precisa investir tempo estudando as Escrituras. Elas são suficientes para mudar a vida. E a gente vê na vida de Paulo um reconhecimento. E ele olhando para a vida de Filemão. Filemão, eu agradeço a Deus pela tua vida. Porque você é um homem de fé, mas é um homem que conhece a Deus, que tem fé, mas a tua fé é visível. A tua fé é demonstrada diariamente na tua prática, no teu amor com todos os santos. Irmãos, eu estou terminando já, eu sei que foi bem curto. Eu acho que o texto é bem direto mesmo. E eu queria que a gente orasse essa noite para que a gente aprendesse pelo menos alguma coisa com a vida de Paulo e com a vida de Filemão também. Né? A gente ainda não entrou no cerne da carta, né, que é o pedido de Paulo, é isso que a gente vai ver semana que vem, o pedido pessoal de Paulo para que Filemão tratasse Onésimo como irmão em Cristo e não mais como escravo. E é isso que a gente vai ler. Mas que a gente aprenda pelo menos, eu coloquei 4 coisas aqui, que a gente entenda que toda a nossa vida, todas as circunstâncias, todas as coisas, elas fazem parte da agenda de Deus para nós. Não tem nada que saia da agenda de Deus para a tua vida. Não tem nada. Não tem uma doença, não tem um acidente de carro, não tem morte, não tem vida, não tem alegria, não tem nada que aconteça na vida dos irmãos que saiam da agenda de Deus para a vida dos irmãos. Deus não tem plano B para nenhum de nós. Ele não tem. Deus não tem plano de contingência. Ele não pensa, de repente, aconteceu essa situação com o Caio, o que eu preciso fazer? Ele não tem. Aquilo que acontece conosco é o plano de Deus para nossas vidas. Ele é soberano. E o que cabe a nós? Agradecer a Deus. Ser grato a Deus, irmãos. Eu sei que é difícil. A função é falar aqui hoje, mas eu sei que é difícil viver isso. Né? Eu sei que é difícil viver isso quando meu filho desobedece, quando meu filho é manhoso, ou quando eu estou na fila do supermercado e alguém corta a minha fila, ou quando alguém me prejudica no trabalho, ou quando eu estou dirigindo e eu estou na mão certa e vem um cidadão e bate no meu carro. Eu sei que é difícil a gente pensar nisso, né? Quando acontecem coisas que para a gente são imprevistos. Né? Mas o que Deus espera de nós é que a gente reconheça que é a agenda dele para nós. E Ele quer que a gente seja grato, que a gente agradeça a Deus. A exemplo de Paulo, sofreu pelo nome de Cristo, mas sempre confiante que de fato era o que Deus tinha para a vida dele. Uma segunda coisa, a gente ter a prática de ser grato pelos nossos irmãos. Faz isso de uma maneira bem simples, irmãos. Faz um livrinho, não sei, tenta colocar... A gente conseguiu lembrar tantos nomes aqui, eu lembrei poucos. Os irmãos
podem olhar e fazer um livrinho, tem a lista de membros, alguma coisa assim. Pense em alguma coisa prática para você fazer, para que você consiga lembrar dos seus irmãos e agradecer a Deus pela vida deles. Você não sabe nada o que agradecer, agradeça porque a graça de Deus e a paz de Deus alcançou o coração do seu irmão. Agradeça a Deus por isso. A gente tem em comum, um motivo a gente tem em comum para agradecer, todos nós. E a gente pode sempre agradecer a Deus por isso. A gente vai passar a vida inteira agradecendo e ainda não é suficiente pelo tamanho do amor de Deus por nós. E um terceiro e último que eu queria que os irmãos saíssem daqui pensando, para que a gente seja padrão de cristão, através de uma fé que é reconhecida, mas que é uma fé que é reconhecida pela prática. E essa prática em amor um pelos outros. A gente, como eu disse, a gente já se ama muito, né? O desafio é a gente amar o próximo de verdade. O resto da carta, ele vai falar um pouquinho disso, de como Filemon, um cara que era padrão de fé, ele vai passar por uma prova agora, né? E eu tentando imaginar um pouquinho da cabeça dele, o cara meu escravo me roubou, fugiu, né? Não assumiu as consequências, fugiu, está voltando. E agora, o que eu faço? Né? O que a sociedade vai pensar? Né? O que os outros senhores de escravos vão pensar? Né? Quais será que as coisas que passavam na cabeça de Filemon? Mas, de fato, a carta vai mostrar para os irmãos que a nossa participação em Cristo e a nossa comunhão, ela passa por reconciliação, ela passa por perdão. E aí isso a gente vê a harmonia entre os cristãos sendo retomadas e eu queria que os irmãos fizessem um exercício. Eu não sei se os irmãos têm algum problema com algum irmão aqui. Eu não sei. Né? A Bíblia nos manda tratar. Se o irmão não tratou, a Bíblia manda tratar. Mas eu queria que você abaixasse a sua cabeça e que você tivesse um tempo de oração, que você lembrasse dessa pessoa e orasse para que Deus te desse a oportunidade de você já colocar em prática o teu amor, né, esse chamado a amar o outro e se reconciliar com essa pessoa. Tá bom? Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que sempre é viva, é eficaz, é oportuna, é direta aos nossos corações. E eu te peço perdão, Pai, porque muitas vezes eu fecho meu coração para ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E se algum dos meus irmãos aqui, de alguma forma, também tem feito o mesmo, Pai, que o Senhor quebre esses corações, Pai. Para que o desafio, Pai, da gente, primeiramente, a gente reconhecer a soberania santa do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Saber que nada foge dos Teus planos, Pai. Que a gente seja grato ao Senhor por toda e qualquer circunstância que a gente tem passado, Pai. Nos ensina a amar, Pai. Me ensina a amar meu irmão. Me ensina a amar aquele irmão a que eu tenho mais dificuldade de conviver, Pai. Ao ponto de a gente ser verdadeiramente irmãos. Nos ensina a orar mais uns pelos outros. Nos ensina a ser exemplo de fé, Pai. Exemplo de prática da Tua palavra demonstrado pelo nosso amor.
eu sei que eu sou muito falho. Eu sei que a gente falha muito, Pai, nessa correria nossa do dia a dia, em buscar as nossas próprias coisas, Pai, mas nos ensina a olhar para o outro, a olhar para aquele que está do nosso lado, para aquele que está necessitando, mas para aquele que está sobrando também, e a gente viver como corpo, Pai. Obrigado pela vida de Paulo, e a gente vê o exemplo dele, de reconhecimento da soberania do Senhor sobre a vida dele, de compaixão pela vida de um filho teu, Pai, que cometeu naquela situação lá algo que teria como consequência a morte, Pai. Mas ele expressa também o amor dele pelo filho da fé dele, Pai, pedindo para que Filemon o tratasse apenas como irmão, o recebesse de volta. Continua nos desafiando, Pai, com a Tua palavra, como o Senhor já tem feito. Na verdade, o pedido é que o Senhor quebre o nosso coração, para que a gente seja atento, Pai, que a gente seja realmente pronto para ouvir o que o Senhor tem para nos falar, que a gente seja sensível à Tua palavra, Pai, e a coloquemos em prática a cada dia. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de trazer a palavra aos meus irmãos aqui e de continuar sendo desafiado por ela, Pai. É no nome do Teu Filho Cristo a quem eu oro e agradeço, meu Pai. Amém.